No dia a dia com Deus de hoje, eu quero trazer uma palavra de fé ao seu coração. Falar do Deus que cumpre as suas promessas. Meus irmãos, nós só estamos vivos por causa das promessas de Deus. Nós só estamos de pé por causa das promessas de Deus. Coisas que Deus prometeu ao nosso respeito. E eu quero dizer mais, nós continuaremos de pé por causa das promessas de Deus e por causa da sua fidelidade. Ele é fiel em cumpri-las. Você se lembra da história de Abraão e de Sara, sua esposa? Deus havia prometido um filho a eles dois. E aqui no capítulo 21 de Gênesis, essa promessa se cumpre. O texto diz assim: visitou o Senhor a Sara. Veja só, aquele que cumpre a promessa é o mesmo quem promete a promessa. O Deus que prometeu a Sara um filho é o Deus que agora vai visitar Sara para cumprir essa promessa. O texto diz: visitou o Senhor a Sara. E o texto continua: como lhe dissera, exatamente como ele falou. O Deus que prometeu a você e a mim é o Deus que vai cumprir exatamente como ele disse, na sua vida, na sua casa, na sua família. Exatamente como ele disse. E o texto diz: e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Olha que coisa maravilhosa. Deus prometeu um filho a Sara. E Deus agora cumpre essa promessa. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. O Senhor não só promete, não só escreve, não só fala, mas o Senhor cumpre exatamente aquilo que nos prometeu, te prometeu. O Senhor não está te ludibriando quando diz para você crer, confiar, se apoderar das promessas. Não, Ele vai cumprir exatamente como havia me prometido, como havia nos prometido, como havia te prometido. E o texto prossegue: Sara concebeu e deu à luz a um filho. E deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice. Então Deus usou aqui, pelos meios naturais, ou melhor, pelos meios sobrenaturais, faz com que Sara tenha filhos por meios naturais. Ela concebe, ela engravida e passa 9 meses, dá à luz a um filho. Irmãos, muitas vezes, veja só, Deus não só age de forma sobrenatural, Ele age de forma natural também, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Em cada detalhe do que fazemos, tem ali a mão de Deus agindo. Algumas vezes Ele vai intervir no espaço, no tempo e na história de forma sobrenatural, que desafia as leis da natureza. Foi assim com Sara, de forma natural, sobrenatural, para que Sara concebesse de forma natural. Agora olha o final do texto. Sara concebeu e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. É aqui que você tem que esperar. Quando é que o filho nasceu? Quando é que a promessa se cumpriu? Quando é que Deus visitou Sara como lhe dissera? O texto diz: no tempo determinado.
Não foi no dia que Sara quis, julgou ser melhor, não foi o dia que ela achou, pensou ou imaginou, ou o dia que ela quis. Foi no tempo que Deus decretou, determinou. E aqui deve entrar mais um aspecto da fé, para aguardar e esperar. O Deus a quem você fez o pedido, o Deus que prometeu a você, o Deus que lhe fez promessas, esse Deus, ele decretou um tempo para cumpri-las. E nesse sentido, você deve descansar, esperar. Porque esse Deus, para o cumprimento de algumas promessas, passa pelos pensamentos de Deus, aqueles que são mais altos que os nossos, que muitas vezes nós não alcançamos. Então o fato de estar demorando não significa que Deus se esqueceu, ou que ele não se cumprirá, ou que ele está alheio à sua dor, ou que ele se compraz com o seu sofrimento. Não. O fato de ainda não ter respondido, ou das promessas não terem se cumprido, é porque ainda não chegou o tempo determinado que Deus lhe falara. O tempo que Deus decretou. E eu quero convidar você a esperar no Senhor. Ele é fiel como foi fiel a Sara. Ele vai cumprir com aquilo que ele prometeu. Ele vai visitar-nos e visitar você como ele disse. Mas existe o fator tempo. É no tempo que Deus decretou, porque na sua sabedoria, na sua onisciência, Deus sabe o dia, o momento, a ocasião, as circunstâncias ideais e exatas para cumprir suas promessas em nossas vidas. Portanto, descanse. Você sabe quanto tempo esperou Abraão e Sara? 25 anos. Isso é maldade da parte de Deus? É uma judiação com Sara e Abraão? Não. Eles fizeram o pedido, Deus, tudo bem, eu vou cumprir minhas promessas. Mas quem melhor do que eu para saber o tempo exato e a forma exata de cumpri-los? Eu quero fazer o bem para vocês. Então, 25 anos depois, foi o tempo que Deus achou ideal, perfeito, tanto na vida de Sara como na vida de Abraão. Deus foi glorificado. Abraão e Sara viram com seus olhos o cumprimento das promessas e se alegraram. A descendência de Abraão pôde ser perpetuada. E daí veio a nação de Israel, de onde veio o Messias, o meu e o seu e o nosso Salvador. Se regozije e se alegre. Deus há de cumprir todas as promessas feitas a você e a mim. Deus te abençoe e tenha um grande dia.